pessoal, então continuando a resolver a nossa prova aí do metrô, neste vídeo aqui nós veremos alguns dados aí sobre o motor monofásico com o capacitor de partida. Bem, então a nossa questão 30 diz que no motor monofásico de fase auxiliar com o capacitor de partida, o dispositivo responsável por desligar o enrolamento auxiliar após a partida é: o motor monofásico costuma ser utilizado aí onde se exige pequena potência de trabalho, em locais onde a gente não costuma ter uma rede trifásica. Isso, a gente encontra então muito esse motor em áreas residenciais e áreas rurais. Entre os motores monofásicos mais utilizados, nós temos aí o de fase auxiliar com o capacitor de partida. Um exemplo é esse motor da WEG aí que a gente tem do lado esquerdo. Esse motor é constituído das bobinas de trabalho e bobinas auxiliar, né? Ele trabalha criando aí um campo no rotor através da indução eletromagnética gerada pelo estator. Esse nosso motor acaba se situando na dita árvore de motores da seguinte forma: ele é um motor de corrente alternada, monofásico, né? Como o próprio enunciado já diz, assíncrono, né? Ou seja, ele é um motor de indução. O rotor é um formato aí dos mais comuns, né? Que é o formato de gaiola de esquilo. E ele utiliza em seu enrolamento auxiliar um capacitor de partida. Nós podemos encontrar esse tipo de motor em compressores, ventiladores, bombas centrífugas e inúmeras outras aplicações no cotidiano. Bem, uma das diferenças aí desse motor monofásico e o trifásico é que no trifásico nós conseguimos ter aí no estator um campo magnético girante. Já no motor monofásico, o campo gerado no estator é apenas pulsante. Daí que existe essa necessidade de se incluir um enrolamento auxiliar, pois sem esse enrolamento aí durante a partida, por estar alinhado aí os campos do estator e do rotor, nós teríamos apenas aí um rotor vibrando, né, sem conseguir partir. Então é através desse enrolamento auxiliar que nós conseguimos aí criar uma defasagem entre os campos do estator e do rotor. Então a gente consegue criar um desequilíbrio entre esses campos que estão aí induzindo e interagindo com o rotor. Dessa forma, então, é possível fazer com que o rotor gire gire no motor. Para que então a gente inclui um capacitor nesse conjunto aí? Ele acaba sendo incluído no enrolamento auxiliar para aumentar a defasagem entre os campos, né, dos enrolamentos auxiliar e o enrolamento de trabalho. Uma vez que a gente consegue aumentar essa defasagem, a gente aumenta também o torque desse motor. Fica então a pergunta: por que então é obrigatório que nesse motor ocorra aí o desligamento do enrolamento auxiliar após a partida? O desligamento ocorre pois a bobina auxiliar, né, para gerar um campo distorcido em relação ao campo da bobina do principal ou a bobina de trabalho, né, ela acaba por ter um número de espiras diferente do enrolamento principal, né, e a bitola também do enrolamento auxiliar acaba sendo aí menor em relação à bobina do enrolamento principal. Então, como a bobina auxiliar, né, foi dimensionada apenas para facilitar a partida e não para trabalhar continuamente, né, se a gente manter energizado essa bobina, a gente vai causar o aquecimento e a queima desse enrolamento. Fora isso aí, nós temos aí o capacitor, né, que é ligado em série, que é um capacitor eletrolítico. Se você deixar esse tipo de capacitor funcionando em corrente alternada por muito tempo, com certeza ele será danificado. Então, por isso mesmo, após a partida é necessário que seja seccionado esse enrolamento. Então, o nosso item A pergunta se a forma correta de fazer a abertura desse enrolamento é utilizando um interruptor externo. Né? Vamos imaginar aí que temos uma chave dessa que simula o nosso interruptor externo. A gente até poderia tentar fazer uma gambiarra ligando uma chave dessa somente no enrolamento auxiliar, né? Mas aí nós encontraremos uma outra dificuldade. Esse enrolamento aí costuma ser aberto entre 70% e 80% da rotação nominal do motor. Como é que nós, né, só olhando para o motor, conseguiríamos verificar isso aí? É bem provável que com essa ligação a gente até consiga aí dar diversas partidas nesse motor, né? Porém, a operação manual acabaria aí por desligar o enrolamento ou antes ou depois do tempo correto, né, que é entre 70% e 80% da rotação nominal. Né? Com o tempo, aí a gente acabaria danificando o enrolamento auxiliar e dificultando a operação desse motor, né, como a gente pode ver nessa figura da esquerda. Bem, essa é uma chave aí bem conhecida e ainda é utilizada em algumas aplicações na indústria para alterar o funcionamento do motor, né? Porém, ela não é utilizada para interromper somente a bobina auxiliar. Ela costuma ser utilizada, essa chave, para desligar ou inverter a rotação do motor.
Como a gente viu aí, então o item A está incorreto, vamos dar uma olhada no próximo item. Nosso item B pergunta se é através dos terminais de acesso que nós conseguimos interromper a bobina auxiliar. Os terminais de acesso aí, então, acaba nos permitindo alterar a forma como esse motor vai trabalhar, né? Existem algumas formas de serem marcados aí os terminais do motor, né? Sendo as principais estas duas aí que a gente está dando uma olhada, né? Porém, existe ainda outras formas de marcação, tá? Isso aí é ruim, né? Acaba sendo uma grande dificuldade para nós, pois em motores mais antigos, às vezes a gente não tem aquela placa de identificação para poder auxiliar no fechamento do motor, né? O único documento aí ao qual eu tenho conhecimento sobre uma possível padronização das marcações nos terminais dos motores monofásicos é um documento da BNT que apresenta esse padrão aí que a gente está vendo à esquerda, né? Percebi que este é um padrão adotado em alguns motores mais novos, né? Ele inclusive, esse padrão, apresenta, fora a numeração, ele também tem um código de cores para poder identificar esses terminais, né? Bem, é através desses terminais aí que a gente consegue então alterar o nível de tensão de operação do motor e o sentido de rotação desse rotor, né? Isso quando a gente tem as 6 pontas disponíveis, tá? Nem todos os motores disponibilizam todas as pontas, tá? Alguns, né, como do exemplo aí à direita, só possui só 4 pontas, né? Sendo que este aí é um motor que apresenta apenas uma possibilidade de uma tensão e a gente pode também inverter a rotação desse motor. Bem, se a gente considerar aí que o nosso exercício que nós temos um motor de 6 pontas, assim nós poderíamos então agir livremente na configuração. Para desligar o enrolamento auxiliar, né, bastaria a gente desligar então o terminal do borne de conexão, né? Então a gente aguardaria partir esse motor e arrancaria o terminal desligando o enrolamento auxiliar, né? Porém, além disso aí não ser nada prático, né, ou viável no dia a dia aí de uma fábrica, você ficar desligando no terminal, né, a gente vai acabar caindo naquela situação anterior, tá? Onde a gente não vai saber, né, quando realmente o motor entrou naquela faixa entre 70% e 80% da sua rotação nominal, né? Então a gente, no mesmo caso anterior, a gente vai acabar por danificar esse motor fazendo esse tipo de operação, né? Então este item também está incorreto, mas antes da gente passar para o próximo aí, eu queria sugerir aí que desse uma olhada nesse vídeo aí que eu peguei na internet, no YouTube, que mostra aí esse padrão novo, né? Que a gente tem então essa numeração nova e esse código de cores, tá? Eu aconselho a dar uma olhada nesse vídeo aí. O item C aí pergunta se o computador tem algo a ver aí com o desligamento do enrolamento auxiliar. Bem, como dito aí no início, né, esse nosso motor é do modelo assíncrono com o rotor gaiola de esquilo. E os comutadores aí, eles existem somente em motores com o rotor bobinado, que no nosso caso aí seria, né, de rotor bobinado, o motor monofásico de repulsão ou até mesmo aí o motor universal, que também é um motor monofásico. Porém, nenhum desses dois motores é o motor do nosso exercício. Então a gente também já pode considerar esse item C como incorreto. Vamos dar uma olhada aí no próximo item. O nosso item quer saber se o anel coletor é responsável por desligar o enrolamento auxiliar, né? Muito similar ao item C, nós temos nos motores assíncrono, normalmente trifásico, o uso desse tipo de anel, né? Esses anéis coletores, então, costuma nos motores assíncronos ser interligado com um reostato externo para a gente fazer o controle da corrente de partida desse motor, né? Mas também tem o uso, a gente tem o uso desses anéis em motores síncronos, né? Para que a gente possa alimentar a bobina do rotor com uma corrente contínua, como a gente pode ver aí nesse catálogo da WEG, né? Então, deu para ver também que o item E está incorreto, tá? Vamos dar uma olhada aí no nosso próximo item. O nosso item D afirma que é o interruptor centrífugo responsável por desligar o enrolamento auxiliar, né? Esse dispositivo aí costuma ser dividido em duas partes, né? Sendo que uma acompanha a rotação do eixo, vai fixa no eixo, e a outra parte fica fixa na carcaça, né? Onde a gente tem os contatos que estão em série com o enrolamento auxiliar. Esse dispositivo aí ele é ajustado para que em certa velocidade, no caso aí de 70% a 80% da rotação nominal, a força sobre o mecanismo seja tal que ele acaba aí por se movimentar e abrir esses contatos, interrompendo a alimentação na bobina auxiliar. Um outro motivo que a gente tem para ser desligado, né, o enrolamento auxiliar, fora a possível avaria, né, desse enrolamento,
é que acima de 80% da rotação nominal, o enrolamento auxiliar ele começa a interferir no funcionamento, né, do motor, diminuindo aí o conjugado, como a gente vê nesse gráfico abaixo, né? Então, esta aí é a resposta da nossa questão de número 30. O canal Concurso agradece. Até a próxima.